boa tarde. O Renato só disse uma coisa que eu tenho que contestar. Eu ainda estou fazendo engenharia, eu tenho fé na engenharia, então estou fazendo engenharia ainda. Você é um pouquinho mais velho que eu, né? Então eu ainda estou, com os meus 76 anos, tendo que fazer engenharia. Eu, como o Renato, eu também comecei pela engenharia pública, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Guanabara. Isso aqui é a nossa cidade, é preciso a gente colocar certas coisas para explicar. Não era uma cidade-estado, mas era uma cidade estadual, quer dizer, nós vivíamos como se fôssemos um estado. E aqui nós tínhamos um DR muito bom, que competia, inclusive, com o DNR, que era o órgão de construção de rodovias. Naqueles idos de 45, os dois órgãos competiam ali pela Avenida Brasil, próximo da Rio São Paulo, próximo da Rio Petrópolis, tinham os laboratórios, fizeram história. Foram órgãos, serviço público, que trouxeram tecnologia, principalmente americana, europeia, para fazer todo esse patrimônio, principalmente rodoviário. As ferrovias já eram do século anterior, né? Século XIX, século XX, mas as rodovias se implantaram de 45, depois da guerra, em diante. E teve um grande salto. Há controvérsias. Muita gente diz que foi mal, que deixaram as ferrovias para fazer as rodovias. Não, nós precisamos das duas. Agora tem-se feito muitas ferrovias pelo Brasil afora. A engenharia ferroviária hoje tem tido grandes verbas, muita coisa tem sido feita. Problematicamente, já deviam estar funcionando muitas ferrovias a mais, já deviam estar funcionando muitas outras rodovias, muito dinheiro aplicado, mas não tanto resultado como deveria ser. E aí é que eu gostaria de colocar a nossa visão no tempo em que a engenharia pública alcançava bons resultados. Nós éramos capazes, naquela época, por exemplo, nós não tínhamos a engenharia consultiva. Isso é coisa que veio dos anos 60, anos 65, 66 em diante. Mas nós fazíamos o projeto dentro do próprio órgão. O próprio engenheiro público é que providencia, quando muito, se contratava uma topografia, uma aerofotogrametria, alguns serviços eram contratados, mas a montagem do projeto final, como nós chamávamos, nós não chamávamos de projeto básico, projeto executivo, projeto conceitual, não tinha isso. Era apenas o projeto. E o projeto final era aquele que terminava com um orçamento. E um orçamento bem feito, bem quantificado, bem especificado. Nós tínhamos um certo domínio de onde nós íamos tirar a pedra, de onde nós íamos tirar a areia, de onde vinham os componentes para aquele empreendimento. Então, e tínhamos também uma tabela de preço, quer dizer, o órgão público era determinante. Ele dizia, essa obra vai custar tanto, quem quiser venha competir aqui para construir. Houve tempo em que a engenharia pública, principalmente a rodoviária, fazia diretamente até as construções. Mas isso aí, lá pelos anos 60, já não existia mais. Aí as empresas construtoras eram contratadas para construir. Quer dizer, houve primeiro uma mudança de conceito na construção, em que passou-se de uma administração direta da construção para uma administração por contratação da construção. Mas o projeto era feito dentro do órgão. Mais adiante, com o aumento das atividades, até os projetos passaram a ser contratados. Quer dizer, houve essa mutação de
contratar a construção e depois contratar também o projeto. Mas, porque aí já existia um mercado de empresas de consultoria que podiam oferecer esse tipo de serviço. Quer dizer, um projeto em que os levantamentos topográficos, geotécnicos, todos aqueles levantamentos de informações hidrológicos eram reunidos pela consultora e entregues já ao projeto final. Mas sempre dentro daquelas tabelas do DNR, tabela aqui do DR da Guanabara, da Prefeitura, depois Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E as coisas saíam direito, de uma maneira geral. A engenharia, não só rodoviária, como também nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro a Sursan, que era uma superintendência de saneamento. As obras do Guandu, as obras, né? Todas elas foram feitas dentro desse, vamos dizer, a cargo da engenharia pública. E como funcionava? Por que hoje uma obra, é como disse o Renato, é orçada num determinado valor e depois ela vai custar muitas vezes mais? Isso daí, esse problema também, eu estou falando aqui da engenharia pública direta, a engenharia pública dos órgãos administrativos, não das estatais. As estatais já são um outro problema, e o Congresso está lá agora resolvendo como é que vai ser, mas talvez o Congresso agora esteja resolvendo uma coisa que é preciso botar ordem na casa brasileira. Esse órgão, ele tem uma função nitidamente técnica, nitidamente de produzir petróleo ou produzir energia elétrica. Quem tem que estar lá são principalmente engenheiros especializados naquele métier. E não podem ser políticos. Se o político for também engenheiro, como nós tivemos aqui o nosso Ronaldo Lessa, muito que bem, mas não se pode trazer, quando muito, na direção geral, para trazer as grandes diretrizes políticas, tudo bem, mas naquelas atividades que são mais para a consecução daquele empreendimento que se pretende fazer, há que ser técnico, e técnico especializado e competente, e provado, e de preferência da casa. Temos que valorizar a caminhada pública de um profissional. Um serviço público, geralmente, é um concursado. Ele tem que ser respeitado. E essa história de nós termos aí cargos também ocupados por assessores de políticos, a politização não é boa. Ela conduz à corrupção. Porque quem entra ali ou é para beneficiar um partido, ou é para ganhar o dinheiro e trabalhar para a futura eleição daquele que ali o colocou, e assim por diante. Vamos falar claramente as coisas. Eu acho que nós estamos no momento de falar as verdades, e é por isso que a nossa engenharia tem sido tão prejudicada. Quer dizer, as nossas cerca de 10 a 11 maiores empresas que se envolveram com todo esse processo que vem de longa data, talvez, mas se tornou muito agressivo para a área de engenharia cerca de uns 5 a 6 anos atrás, com o regime diferenciado de contratação. Eu tenho uma empresa de consultoria de engenharia, como o nosso presidente do Clube de Engenharia também tem. Já trabalhei muito aqui no Rio de Janeiro, mas quando fui secretário me desliguei de tudo. Fui trabalhar principalmente na região do agronegócio, porque lá eles precisavam muito de estradas, então eu tinha um grande campo de trabalho. Durante muitos anos foi muito bom. E ainda tenho equipamentos parados lá em Cuiabá, parados há 1 ano e meio, porque Mato Grosso hoje não mexe em estradas, não mexe em nada, está paralisado, porque o governador entrou e está brigando com um consórcio do VLT.
Um consórcio que foi uma coisa totalmente errada. Eles tinham um bom programa de BRT, seriam investimentos muito menores, onde o próprio pessoal dos ônibus locais poderiam ser chamados a conduzir o processo, porque o Brasil como um todo, ele tem uma boa atuação na questão do transporte urbano através de ônibus. Inclusive tem encarroçadoras em grande número e de qualidade. Nós temos, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, nós temos um mercado onde se fornecem ônibus feitos no Brasil, que são muito aceitos pela América Latina e até na África e até em outros mercados. Então, esse transporte público urbano, rodoviário, de repente foi atropelado numa cidade. Não é só uma cidade, é uma aglomeração urbana, porque é Cuiabá e Várzea Grande. Principalmente dizendo, vamos levar o pessoal que chegar em Várzea Grande no aeroporto de VLT até Cuiabá. A ideia seria boa se houvesse recurso, se houvesse competência, se houvesse... Então, hoje eles estão lá com todo o material rodante comprado e não tem as vias por onde andar. Quer dizer, houve alguma coisa errada, políticos foram presos, e etc, etc, etc. Coisas desse tipo. Coisas que a gente está vendo também. Eu estou falando isso aqui, não seria nem bom no nosso clube de engenharia a gente estar falando dessas coisas. Nós somos pessoas de fé, de fazer engenharia, não pessoas de estar fazendo fofocas políticas e falando, mas é uma realidade que a gente liga a televisão e vê a todo momento. E isso tem que acabar, isso pode acabar, isso vai acabar. Nós temos que ter esse tipo de fé também. E, me desculpem estarem falando assim dessa maneira, mas o tempo ficou meio escasso, porque nós estamos aqui já com um certo avanço no horário. Eu queria só falar rapidamente sobre essa questão dos projetos. Ora, antes de se começar a detalhar um determinado projeto, um grande plano que exista, todas as cidades têm sempre aqueles grandes planos, aqueles grandes projetos. Nós gostaríamos de fazer as linhas coloridas. Isso vem desde 67, vinha assim, linha amarela, linha vermelha, etc. e tal. Eu, por exemplo, como secretário, num determinado momento, entrei em 93 com César Maia, queria fazer um túnel, que era o túnel da Covanca, porque havia uma demanda, havia um pedido para ir. E eu perguntei, mas para que o túnel da Covanca? Porque é uma demanda. Não, mas a demanda não, tem que fazer uma linha, tem que fazer ali uma obra principal de uma grande linha, que seria a linha amarela, e foi um corre-corre para se poder fazer em 4 anos. É lógico, já se tinham muitos projetos parciais. Eu fui para a secretaria com um grupo, com um time de 7 engenheiros e arquitetos. Eu não levei ninguém de fora, levei todos técnicos, porque nós estávamos numa secretaria de transportes. Então, nós tínhamos que ter profissionais que entrassem lá para trabalhar em favor da sociedade, e não para fazer... Não me candidatei. Muita gente pergunta, mas você aparece na televisão todo dia, por que você não se candidatou? Porque eu entrei para não me candidatar, eu sou engenheiro, eu vou fazer engenharia. Então, é preciso os políticos fiquem lá e nós fiquemos naquelas secretarias e naqueles órgãos que têm que ter o mérito técnico. E até para respeitar os engenheiros e os arquitetos todos. Porque o colega faz isso, ele olha os seus subordinados como colegas, e não como pessoas que eu mando, que eu quero e acabou. Muitas vezes o político é assim, ele quer porque quer. Lá em Cuiabá aconteceu isso. Eu não quero mais agora o BRT, troca esse negócio aí. E chegou na Copa, não tinha nada. Essa aqui é a realidade. Aqui nós conseguimos implantar a primeira e única concessão rodoviária do Brasil, municipal, que é a linha amarela. E a linha amarela está funcionando, cobrando pedágio
desde 1997. Foi um êxito do ponto de vista econômico, apenas erramos numa pequena coisa. Na hora de estabelecer o pedágio, calculamos em $1. Nós não tínhamos moeda, nós não tínhamos... A moeda vai fazer, depois da manhã, a nossa moeda vai fazer 22 anos, não é isso? Agora, no dia 1º de julho, o real. Cantem parabéns para o real. Daqui a 2 dias, ele estará fazendo 22 anos, é isso mesmo? 94 para 16. Mas nós não precisávamos disso. Nós calculávamos em dólar, como se vivia naquela época, né? Era assim que a gente tinha que trabalhar. E fixamos a tarifa em $1, isso foi muito bom. Mas o índice de reajuste disso ao longo do tempo, nós atrelamos lá pela Fundação Getúlio Vargas, tinha aquele menu de índices, né? Nós atrelamos lá um IPC, qualquer coisa, que cresceu muito mais do que a inflação. Então, hoje o pedágio, o dólar está a 3 e pouco, mas o pedágio da linha amarela está superior a isso. Seria bom, nós não podíamos atrelar ao dólar, porque ele estava acabando, ali adiante ele acabaria, então tinha que se fazer a conversão e seguir de outra maneira, né? Eu estou mostrando aqui que o importante é a gente passar de um plano, de uma ideia conceitual, para um anteprojeto, fazer um pré-orçamento, fazer um estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. Agora, o estudo de viabilidade técnico-econômica, que antes era feito só até o econômico, hoje se faz também com o ambiental. Isso tudo é necessário para que se possa levar à sociedade, através de audiências públicas, e a sociedade conhecer aquilo, discutir democraticamente, no Estado de Direito democrático. Não é o que está se fazendo hoje em dia. Muitas dessas coisas, todas essas audiências, essas coisas, são programadas assim, mais ou menos, etc. e tal. Nós sofremos muito na linha amarela, discussões homéricas na Assembleia, indo aos diversos locais por onde as obras iam passar, mas nós tínhamos um projeto, nós sabíamos o que queríamos, tínhamos convicção, tínhamos técnica, então chegamos lá. Agora, quanta coisa tem saído aí, por exemplo, grandes investimentos de engenharia, aí vamos sair um pouquinho da engenharia pública só para ir para as estatais, né? Determinadas refinarias, determinados complexos. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos aí o nosso complexo da Compérgia. Está tudo parado lá, causou um mal social para toda aquela região terrível. Quer dizer, grandes investimentos, muito dinheiro aplicado, e a sociedade que acreditou naquilo, que se instalou por lá, porque hoje estaria aquilo tudo funcionando, haveriam empregos, etc. e tal, está todo mundo desempregado. Quer dizer, um malefício feito com muito investimento. Então, não falta dinheiro ao Brasil. Isso daí a gente acaba tendo. Toda essa frota que anda por aí, se ela continuasse pagando para o fundo um imposto líquido sobre combustíveis líquidos, como aconteceu de 1945 até mais ou menos 1985, nós teríamos um fundo rodoviário que era nacional, poderia ser um fundo de transportes, e que daria para ser um pedágio universal. Nós não precisaríamos nem estar cobrando dinheiro dos pedágios federais, estaduais e até da linha amarela, se nós tivéssemos esse fundo cobrado de todos e rateado entre a União, os estados e os municípios. Isso aí funcionou no Brasil e funcionou muito bem. Eu acho que os que são mais antigos já trabalharam nisso. Sabe que o dinheiro que era cobrado nos postos de gasolina ou de álcool, eles iam
pela Petrobras para o Banco do Brasil, havia um critério de rateio, os políticos é que rateavam, haviam vários critérios de população, frota de veículos, etc. e tal, e pronto. E aqueles recursos iam para os órgãos que tinham, então, planejamentos quinquenais, tinham planejamentos. Agora não, é como já foi dito aqui, os recursos para grandes investimentos hoje são todos através de emendas de políticos. Emenda do senhor deputado, emenda do senhor senador, ou então emenda da bancada. Quer dizer, tem vários tipos de... Agora, uma ideia muito boa que eu ouvi aqui era de pegar, hoje em dia, já que vamos ver se isso vai ser mudado, se vai haver alguma reforma tributária, reforma política, reforma previdenciária, eu acho que são as mais essenciais para o Brasil nesse momento. Mas nos afeta, na área de engenharia, a reforma tributária e nos afeta a reforma política também. Né? Então, que esses recursos, quando vêm do orçamento, é a fundo perdido. O termo não foi usado aqui, mas esse aqui é o termo técnico. Né? Quando o recurso é orçamentário, ele vai para os municípios, para os estados, ou para a própria União, para o órgão da União, ele vai para não voltar, para fazer o investimento e ficar para a sociedade. Agora, se um município ou um estado é obrigado a tomar um dinheiro do BNDES, ou da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, ele depois precisa pagar. Então, equilibrando recursos a fundo perdido e recursos emprestados por organismos bancários públicos, né, de financiadores, aí sim há possibilidade, e é preciso também realmente chamar a academia a trabalhar. Mas é bom que a academia trabalhe através das empresas de consultoria. As empresas de consultoria são a continuidade normal, natural da engenharia pública. E no corpo da engenharia pública, com a contratação das empresas de consultoria, sairia então o projeto, o orçamento a ser respeitado pelas obras públicas e fiscalizado por aqueles, de preferência, aqueles que fizeram o projeto. Era essa mensagem que eu gostaria de dizer, porque nós já vivemos, eu tenho 76 anos, já vi um setor de consultoria, com pesquisas, com construções rodoviárias, ferroviárias, e hoje a gente só vê coisa dando errada, gente sendo presa, etc. e tal. Então, que fique para os mais jovens, principalmente, a certeza que já se fez e vai se poder fazer novamente. Coisa muito boa. Muito obrigado.